de imediato passo a palavra à nossa coordenadora, diretora da Escola Superior de Direito Municipal, Vanessa Buzelato Prestes, com a minha homenagem e agradecimento pela oportunidade de estar ao lado da coordenação deste imenso evento, deste legado para o nosso país. Sem dúvida, as mensagens, o conhecimento, a reflexão é um ato coletivo de solidariedade e também de construção e desenvolvimento. Muito obrigada, Vanessa. Vanessa é doutora da Universidade del Salento, mestre da PUC do Rio Grande do Sul, especialista em Direito Municipal pela SDM, professora de Direito Urbanístico, procuradora municipal de Porto Alegre aposentada e diretora-geral da nossa querida ISDM. A palavra é sua, a oportunidade é nossa. Boa tarde a todos e a todas. Para mim, desde hoje de manhã, tem sido uma riqueza enorme de... Eu não esperava, quando nós pensávamos, né, no evento, Cíntia, que nós tivéssemos acertado tanto nos pontos, né? Então, é uma imensa alegria estar aqui com vocês, porque nós estamos aqui produzindo conteúdo, né, maturando as questões, e isso me parece que é um antes e depois das situações, a gente precisa esses momentos, né? Então eu queria saudar aqui a Cíntia, a nossa moderadora, mas também grande articuladora desse evento junto comigo, o Sóstenes, que nos mostrou aqui por que uma defesa civil precisa ser estruturada, profissional, carreira de Estado, eu diria, e não de governo, como já foi hoje pontuado de manhã pela Cristiane Bandeira, de Gramado, apresentando toda a experiência que eles tiveram. A querida Eugênia, que é, junto comigo aí trabalha tanto nessas questões no âmbito urbanístico e ambiental nos municípios e nos dá em todo esse estudo metropolitano. A Emanuele, que com muita didática, muita clareza, nos mostra que não é possível planejar sem dados, né? Que a gente precisa, hoje a gente está num momento do mundo, em especial do Brasil, que nós temos esses dados e precisamos aproximá-los e, a partir disso, produzir esse conhecimento. Né? A professora Daniela Libório, que já está aqui conosco, né, que é uma inspiração para todos nós, queria agradecer muito e vai estar no próximo painel. O professor Juarez Freitas, né, que é professor da vida, eu diria, meu professor da vida, desde a graduação, vem instigando, tensionando, sempre com ideias novas, muitas vezes à frente do seu tempo, né, trazendo elementos e que vai fazer o encerramento do nosso painel. A Lilian, nossa presidente, que sempre transforma esses eventos que a gente começa pequenininho numa grande confluência, né, de pessoas capazes e que têm uma energia boa, né? A gente sempre sai melhor dos eventos que a Lilian aí participa, e o Alex aqui, que junto com a Cíntia tem tocado a nossa ENADIM, a nossa Escola Nacional. Bom, o tema que eu me propus a falar hoje, ele parte exatamente de um dos desafios que a gente passa a enfrentar, que é o que tem sido o que chama soluções baseadas na natureza, infraestrutura verde, né? Tem surgido muito. A discussão também das cidades esponja tem surgido muito nessa reconstrução do Rio Grande do Sul. Então, o que eu me propus a refletir aqui um pouco com os colegas é qual é o papel do direito e da advocacia pública frente a esses conceitos aí estabelecidos. Eu também não... Bom, então, nós, na verdade, a gente passa por um processo de evolução do planejamento urbano desde que conhecemos as cidades enquanto cidades, né? A gente poderia ficar um bom tempo aqui tratando disso, mas o que me importa aqui é a gente pontuar que hoje, no âmbito jurídico, nós temos vários microsistemas interagindo quando a gente está tratando da regulação no âmbito das cidades. Né? Então, quando a gente trata de plano diretor, a gente não está tratando só de estatuto da cidade,
tratando os dispositivos que estão ali, da 6766, em alguns casos de posturas edilícias para municípios menores. Nós temos uma série, essa visão de fragmentação do direito para as políticas públicas pontuadamente, ela tem um esgotamento na concepção modernista de construção dos conteúdos e das próprias construções das cidades. Isso nos gera um desafio no âmbito do direito, né? Porque nós estamos acostumados com aquelas caixinhas, nós estamos acostumados a pensar a drenagem como decorrente de um sistema, pensados a acostumar o planejamento, as bacias hidrográficas a partir de um sistema. Só que isso, sistema jurídico, mas só que isso tudo está territorializado no âmbito de um território, do âmbito de um município, no âmbito de um conteúdo a ser trabalhado, né? Então, quando a gente fala de mudanças climáticas, quando a gente fala de contemporaneidade, sobretudo a gente está falando de quebra de fragmentação. E essa quebra de fragmentação, ela também precisa se refletir no âmbito do direito, né? Então, esse é um primeiro ponto. Nós não temos como discutir a situação de um desastre se nós não olharmos para esse microsistema como um todo, não fizermos um olhar sobre tudo que interfere nesse conteúdo. Eu não vou discutir a responsabilidade civil separada do contexto desastre, eu não vou discutir o âmbito de planejamento separado desse conteúdo, como eu trabalho a fragmentação a partir desse conteúdo. E, atualmente, eu não canso de ver essas imagens, e por que isso, né? E o papel do vídeo hoje de manhã também teve essa função, né? Porque a gente não está tratando de qualquer elemento, e não está tratando de um fenômeno isolado, foi repetido aqui várias vezes, né? Nós estamos tratando de um efeito produzido pelas mudanças climáticas, que já estava estabelecido e dado pelos cientistas, que tem reflexos tanto no efeito das chuvas quanto das secas. Então, o que fazemos diante de todas essas questões? O nosso modelo jurídico de planejamento das cidades, ele veio sendo modificado na medida em que foi evoluindo e incorporando esses conceitos, né? Nós hoje trabalhamos desde o Estatuto da Cidade a partir de uma perspectiva de ordenamento do território, não só do urbano. Isso já foi um processo de evolução, né? Até então trabalhávamos o plano diretor trabalhava o urbano ou a expansão, no máximo a expansão urbana. Hoje, quando se fala de sustentabilidade e de cidade sustentável, que foi aqui referido pela Eugênia, a gente trabalha as várias funções da cidade, não apenas essa qualificação jurídica da segmentação urbana, né? Nós temos por força, inclusive, de tantos eventos climáticos que já tinham ocorrido no Brasil, desde 2012, os artigos 42A e 42B do Estatuto da Cidade, que obrigam, no processo de revisão dos planos diretores, a incorporação do que é denominado plano diretor dos desastres, né? O que é esse plano diretor dos desastres? Tudo isso que foi mostrado aqui pelo Sócrates, foi mostrado pela Cristiane de manhã, são elementos das cidades que precisam estar incorporados dentro de um zoneamento específico, né? E por que isso? Porque as pessoas precisam saber aonde vai ter movimentação de massa, aonde está sujeito a alagamento, né? Nós já temos estudos das defesas civis, do CPMR nacional, CPMN nacional. Quer dizer, isso precisa vir para o plano diretor, que é a forma de comunicação do que pode, o que não pode, como pode, no âmbito das cidades, ter o regime urbanístico e o processo de ordenamento do solo. Infelizmente, não é isso que a gente vê grandes estudos na gaveta das defesas civis, que em muitas partes, grande parte, eu diria, ainda não tem essa característica de função permanente, como aqui foi
delineado a necessidade, né? Nós temos também, lá no artigo 42b, a necessidade de estudos técnicos para o aumento do perímetro urbano. Quer dizer, precisamos, frente a a sustentabilidade, frente às outras funções que as cidades hoje exercem, e hoje nós estamos falando do desastre climático, mas específico aqui de 2024, mas nós também poderíamos falar do período da Covid, né, que nos redefiniu também, que também foi um desastre, mas de outra natureza, mas que também nos redefiniu onde vivemos, os lugares, os apartamentos, o modelo de desenvolvimento, o modelo de construção para as cidades fez refletir, né, aqueles pequenos espaços que não considerávamos, não valorizávamos, eram um espaço de respiro, no momento em que a gente precisa ficar trancado o tempo todo, né? Então, esses estudos técnicos, hoje, eles são fundamentais, não é simplesmente um risco que vai alterar. E aí também os estudos das áreas vulneráveis, etc. e tal, e dentro disso, a infraestrutura verde e o conceito de cidades esponja, eles se sobressaem, né? O que é a infraestrutura verde? Né? São exatamente essas estratégias de adaptações climáticas e a redução de vulnerabilidades, cujos exemplos a Emanuele trouxe com tanta proeficiência, com tanto e demonstrando em que isso é possível. Agora, qual é o grande risco e o que eu queria dialogar com vocês? Eu penso que o grande risco é fazer desses conceitos gourmets. O que são conceitos gourmets? São aqueles conceitos que servem para dizer que está fazendo, mas que, na verdade, não tem essa função de efetivo mecanismo de regulação do ciclo hidrológico. Se eu tiver lá um telhado verde para dizer que existe, mas que não está funcionando, porque no período da seca não tem algo que vai alimentar, por exemplo, ele não vai ter efeito. Então, ou se eu tiver um telhado verde num local em que não recebe sol, ele também não vai funcionar. Então, esses elementos, eles precisam estar incorporados dentro do processo de planejamento a partir de funções a serem exercidas. E eu trago esse ponto porque, de fato, foram experiências já vivenciadas de a existência dessas infraestruturas, mas que, na verdade, não como um tratamento, como um ecossistema vivo, porque no momento em que isso tudo começa a existir, a gente tem que monitorar, desde os edifícios ecoeficientes até os modelos que existem. Esse conceito de infraestrutura verde, ele nasce muito da agenda europeia, a gente aqui tem várias referências, né? E eles partem daquela função, daquele conceito em que as infraestruturas elas têm múltiplas funções e benefícios. Então, a gente sai daquele conceito que a infraestrutura de drenagem ela é uma, que a infraestrutura de recreação é outra. Quer dizer, essas múltiplas funções, elas fazem com que os equipamentos públicos também exerçam essas múltiplas funções. Então, aquele local que na hora da chuva vai receber todo o alagamento, ele pode também ser um local de passeio fora do horário da chuva. A função dos parques, por exemplo, a função das pistas de skate. Em Porto Alegre, a gente tem a visão da pista de skate, ela é muito isso, ela alaga completamente. A orla, o parque da orla alaga. E tem pessoas que ainda diziam assim, mas ele alaga. Sim, a função dele é alagar. Né? Exatamente essa. A função é alagar para evitar que outras partes assim ocorram. Os parques têm essa função, né? E as bacias subterrâneas podem ter essas funções, mesmo que nós tenhamos em cima uma praça. Né? Nós já tivemos inquéritos, ações judiciais discutindo que a praça deixava de ser praça, porque a nossa concepção jurídica ela ainda parte daquela funcionalização, né? Decorrente de muito da construção do direito a partir dessas funções específicas e não múltiplas, como exige esse momento de contemporaneidade, de modernidade, que nós temos várias funções. Né? Essas funções naturais, elas também precisam encontrar
essas infraestruturas verdes, elas precisam encontrar um eco no direito, né? E um eco que eu digo é no sentido de como que elas entram no nosso planejamento urbano, né? Dentro dos conceitos jurídicos, porque aqui é a imagem da pista de skate e dessas funções todas, aqui de Porto Alegre mesmo, né? Como que elas adentram nesse modelo? E aí é que eu queria dialogar um pouco com vocês sobre o que nós temos na legislação dos serviços ambientais. A Lei 14.119, que cria Lei Federal 14.119, que é também um sistema nacional de políticas públicas aplicáveis e que nos traz os conceitos da espécie de serviços que nós temos dentro desse conceito de serviços ambientais. E aqui um parênteses muito rápido. Nós temos, nos últimos 20 anos, vários elementos que nós passamos a enxergar como elementos a serem aferidos que estavam fora do mercado e, portanto, eles não eram incorporados ao direito, né? Então, os serviços ambientais é um deles. Eles estavam fora da... E nós fomos paulatinamente, direito de superfície, etc., uma série de outros, enxergando os naming rights hoje, quer dizer, enxergando elementos que passam a ser e que são das cidades, essencialmente das cidades, e que existem nas cidades, que são ativos, né? São ativos financeiros, ativos ambientais, dentro de um ecossistema cidade que é maior do que ele mesmo, né? Então, nesse sentido, eu queria trazer a discussão e a reflexão da Lei 14.119, quando ela traz os serviços de regulação. Porque estes serviços de regulação, eles têm a função dentro dos processos ecossistêmicos adequados ao modelo que nós estamos discutindo hoje de multifuncionalidades, de serviços da natureza e que podem representar para o direito uma evolução dentro de um processo de planejamento do que nós precisamos construir. E nessa perspectiva, eu tenho refletido bastante sobre isso, conversei um pouco com a Daniela sobre isso em outro momento também, né? O que é essa infraestrutura verde, né? Dentro dessa perspectiva, eu penso que a gente precisa compreender a infraestrutura verde como uma infraestrutura pública a ser construída. Nós temos lá, tradicionalmente, na 6766, os equipamentos públicos, urbanos e públicos comunitários, né? Tradicionalmente, lá no nosso direito assim colocado, e a partir disso foram criadas as limitações administrativas, as servidões que também vêm de outra ordem, nós temos a legislação de energia elétrica, etc. e tal, né? Que tem os seus modelos de servidões. Mas agora nós estamos diante de situação que nós temos a necessidade de outra infraestrutura pública. Aqui, assim como foi nos anos 2000, a infraestrutura para a transformação digital, né? Quando nós precisamos do cabeamento nas cidades, etc. e tal, né? E eu penso que nós precisamos, dentro do direito, revisitar modelos de das servidões e das limitações administrativas para implantação dessa infraestrutura pública. Por quê? Porque muito disso são os corredores ecológicos que vão ser criados para formar esses parques lineares, por exemplo, né? Nós falamos em planejar a partir das bacias hidrográficas. E essas bacias hidrográficas, elas geram essas necessidades dos corredores verdes e dos corredores azuis. Então, um dos modelos que me parece adequados é criar nos planos diretores limitações administrativas para a formulação desses corredores verdes e azuis e utilizar o mecanismo, sim, da transferência do potencial construtivo para potencializar naquelas cidades que utilizam esse instrumento, né? Então, há uma necessidade enorme de
revisitação desses conceitos, né? E que reforça o papel da advocacia pública, que é estruturante no âmbito das cidades desses processos de inovação, porque se disser não, né, já vai ter um impasse, né? Se não pensar em conjunto soluções para as próprias cidades, nós já podemos partir de um não dessas possibilidades. Nós vivemos aqui no Rio Grande do Sul um momento também que cidades estão repensando o local dos seus centros históricos. Né? O local, por quê? As cidades do Vale do Taquari, tem 2 prefeitos que já anunciaram isso. As pessoas estão saindo dos lugares. Então, diz, olha, não dá mais. 5 enchentes em um ano. Não tem mais condição de continuar no mesmo local. Então, como é que a gente formula, né, como a gente auxilia no âmbito de direito a essa formação, a essas mudanças de locais, dos próprios locais de cidade, potencializando as possibilidades do que nós já temos produzido no âmbito de direito. Né? E aí me parece que essas formulações elas precisam dialogar com todos esses elementos. Né? Essas áreas que vão ficar, que as pessoas estão saindo, elas podem se transformar em parques lineares, elas podem se transformar nas alternativas ecossistêmicas necessárias para a construção das cidades, né? E elas podem gerar potencialidades no âmbito do mercado de carbono, tá? Fazendo essa retroalimentação do que o próprio município vai utilizar de gastos, de recursos, para poder formar esses outros locais. Né? Então, esse conjunto de elementos que exigem da gente um repensar o direito a partir desta perspectiva, desse direito que nasce de baixo para cima e não mais de cima para baixo, só com normas de polícia, comando e controle que digam o que pode e o que não pode, mas como que se constrói a partir de uma realidade que foi devastadora, que modificou muito, mas que já demonstrou que ela é muito mais onerosa para ser repetida. Né? Então, eu queria convidar, já me encaminhando para o final, eu queria convidar os colegas para a gente refletir estrategicamente e, a partir dos modelos que nós temos de instrumentos aí à nossa disposição, para essa formulação, que também é uma formulação sistêmica, que repassa, que perpassa desde as normas de repensar as edificações, porque nós podemos, em determinados lugares, ter que estabelecer a construção de palafitas, porque elas são mais altas, né, e o rio pode chegar, mas, ao mesmo tempo, adotando conceitos contemporâneos de resiliência, de mitigação, de adaptação, de modo que isso seja exequível e que não fique só no âmbito dos gabinetes. Então, eu acho que esse seminário tem todo esse papel e vai ficar tudo disponível para nós pensarmos e revisitarmos tantas vezes, e imagino que seja o início, né, de uma grande rede aí que pense, repense, escreva, produza conhecimento a partir dessa mudança de paradigma que é efetivamente esses efeitos todos que hoje ocorrem no Rio Grande do Sul e que estão tendo maior visibilidade, mas que já são recorrentes no nosso país aí desde 2000, da metade de 2012 em diante. É isso, minha amiga Cíntia. Muito obrigada, Vanessa. Essa mesa 3 é muito importante, porque ela traz o ponto positivo, né? A luz, a possibilidade de se ter a efetividade da adaptação e da resiliência.